Meus irmãos, boa noite, que a paz e a luz do Divino Messias Jesus nos envolva hoje e agora e para todo sempre. Mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para estudarmos os ensinamentos do Cristo, o Evangelho de Jesus, que possamos colocar em prática esses ensinamentos, que possamos aprender cada vez mais com esses ensinamentos e ter um esforço contínuo de colocar em prática. Porque é para isso que Jesus veio até nós, conviveu conosco. Nos trazendo palavras de amor, de conforto, de consolo, nos ensinando realmente a vivermos uns com os outros, a aceitarmos as diferenças, a respeitarmos as diferenças, trazermos o nosso ponto de vista mais dentro de uma compreensão, de um respeito pela diferença do outro, pela ideia diferente que o outro apresenta. E em cima desses argumentos, é que hoje vamos falar sobre a afabilidade e a doçura. E está no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Item 6, que fala sobre a afabilidade e a doçura. Ele diz o seguinte: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Veja bem, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e a civilidade do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior? Uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua odorada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. Ora, é o que a gente mais vê, não é isso? É o que a gente mais acompanha na sociedade. Muitas das vezes dentro do nosso próprio lar, que é o nosso principal, nosso primeiro laboratório de convivência, não é verdade? Porque aqueles que estão dentro do nosso lar, muitas das vezes foram adversários nossos do passado, ou inimigos ou apenas adversários de ideias contrárias, de tribulações diversas que passamos. Então, aquele que está convivendo contigo dentro do lar, muitas das vezes teu irmão, teu sobrinho, teu tio, tua mãe, teu pai, teu avô, parentes, pessoas próximas, que 99%, aqueles que convivem conosco no nosso lar, conviveram conosco em outras encarnações. É aquela história, nós necessitamos de várias encarnações porque nosso débito é muito grande. Nossos erros cometidos são grandiosos, então Deus nos dá a oportunidade de reencarnarmos diversas vezes. É como se Ele dividisse o nosso débito em várias prestações, fazendo uma analogia. Nós temos várias prestações, a oportunidade de pagar tudo em várias prestações, porque não teríamos condições de pagar à vista, porque o débito é muito alto. Compreenderam? Então, por isso, adquirirmos conhecimento se faz como necessário, nos dá uma força para a nossa fé, nos dá uma base para que a gente possa acreditar e ter um motivo por acreditar. Eu não posso acreditar por acreditar. Você acredita por quê? Porque eu acredito. Eu sei que foi assim. Então, como diz lá a história, só sei que foi assim. E não é. Nós precisamos ter esse fortalecimento, essa base para que a gente possa seguir confiante. Para que quantas vezes forem necessárias, nós vamos levantar. Não importa o número de vezes que você vai cair, porque eu acredito e eu sei que tudo é passageiro, eu tenho que aproveitar essas oportunidades, não é verdade? Então o que ele fala aqui, sejamos mais dóceis, afáveis, saibamos lidar com a adversidade, com calma, com brandura, com paciência, com tranquilidade, Então, o que ele fala no Evangelho, a gente vai saber e testar tudo isso quando a gente passa por uma contrariedade. Quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém nos machuca,
né? Quando alguém testa a nossa paciência, né? Como é que reagimos? Esse é o verdadeiro teste, a nossa prova, né? Como é que nós reagimos quando alguém não concorda com o que dissemos, né? Quando alguém é contrário às nossas ideias, como é que lidamos com tudo isso? Somos afáveis, somos brandos, né? Ou revidamos com agressividade, ou não aceitamos por conta do orgulho, né? O nosso orgulho, ele enche, cresce, né? Então, às vezes a gente não aceita porque quem é fulano para falar assim comigo, né? Estou cheio de conhecimento, como é que alguém me trata dessa forma? Como é que alguém duvida do que eu estou falando? Não é verdade? Então, por isso que ele fala, a sociedade está cheia de pessoas, né, em nossa volta, no nosso convívio, que muitas das vezes aparentam ser brandos e pacíficos, mas basta uma pequena contrariedade para a pessoa se revelar, né? A sociedade está cheia de máscaras, pessoas com máscaras. E a gente está vivendo uma época de transição que essas máscaras estão caindo. Você não vai resistir, conviver, né, sempre com a sua máscara, ela vai cair. E você precisa realmente mostrar quem é. Se esforçar por se modificar, por tentar ser uma pessoa melhor, não lutar contra o outro, mas contra você mesmo. Identificar quais são as suas mazelas, suas tendências a ir seguir caminhos equivocados, a dar respostas contundentes, não ser brando e pacífico, analisar aquela história, aquela ideia e saber contextualizar, saber debater de forma branda e pacífica e não querer impor suas ideias. A própria doutrina espírita, ela nos ensina isso. Ela nos mostra esse caminho. Eu não tenho que me encher de orgulho e bater no peito e dizer que sou sabedor de tudo, porque ninguém o é. Estamos sempre aprendendo, estamos aqui na Terra, fazemos analogia, a nossa Terra é uma escola, é um colégio, é uma faculdade, estamos sempre aprendendo e ninguém sabe tudo. Ninguém sabe o tudo o suficiente que não possa aprender mais. Quando a pessoa bate no peito e diz que sabe tudo, é um passo para a queda, né? Ela está insuflando o seu orgulho, o seu egoísmo. E isso é uma porta aberta para a obsessão, né? Para os nossos irmãos equivocados da escuridão, que estão sempre aí à nossa volta, esperando, né, uma brechinha que seja para que eles possam adentrar em nossa consciência e nos intuir pensamentos de orgulho, de vaidade, de se sentir superior, né, o ego inflado. São todos esses obstáculos que temos que vencer. Né? Necessitamos ser brandos, pacíficos, até para que a gente possa ter serenidade em se autoanalisar, enxergar no outro os equívocos, ideias contrárias, às vezes equivocadas mesmo, né? Mas você tem que respeitar, porque de repente o conhecimento que você adquiriu ainda não é o momento para aquele outro adquirir. Ele não chegou num patamar de compreensão. E você tem que ser brando e pacífico, tá? Saber lidar com isso. Ora, Jesus, o Espírito altamente evoluído, perfeito, governador do nosso planeta, né? Desceu entre nós para ele mesmo dar o exemplo do amor, da paciência, da benevolência, da brandura. Ora, um Espírito grandioso como ele, né, que é o nosso guia e modelo a ser seguido. Ele foi o maior exemplo, né, o único espírito que pisou na terra que era perfeito. Todos nós outros somos falíveis. Né? E veja só, não é o conhecimento que vai dar a você a capacidade de não errar. Ele ajuda, ele dá, como eu disse, ele dá um fortalecimento na base para você seguir, né, e errar menos, ou ter todas as informações ali na sua mão e você poder analisar melhor, né, o caminho que vai escolher para seguir. Mas não é o conhecimento que dá essa garantia, e sim a tua força de vontade, a tua dedicação, a tua prática do amor. Porque se você tem um conhecimento e não pratica, se você tem um conhecimento e não coloca em prática a caridade de ajudar o próximo, de estar à disposição do espiritual como instrumento de ajuda, você não vai estar fazendo nada. Você vai retornar à pátria celeste, ao plano espiritual, e quando for dar conta dos teus atos, você vai verificar que não fez nada. Né?
que fez muito pouco, inclusive, além do que você poderia fazer. E você também não vai poder alegar que não sabia, porque está tudo aí à disposição. Ninguém pode dizer hoje que não tem condições financeiras de adquirir o conhecimento. E mesmo que não adquira, eu não posso chegar lá e argumentar dizendo, eu não fiz porque eu não sabia, porque as leis de Deus estão dentro de nós. Eu tenho que ter no coração, no meu íntimo, a vontade e o desejo de querer ajudar. Isso é inerente ao ser humano. Eu não posso ser egoísta. Você se isolar e querer fazer a sua parte. Eu tenho muito dinheiro porque eu trabalhei honestamente. Maravilha. Mas o dinheiro não é seu, é emprestado. Tudo que a gente tem aqui na Terra não é nosso. Tudo é emprestado. A gente chega sem nada e vai embora sem nada. Aliás, a gente vai embora com o que a gente adquire na bagagem de conhecimento. A nossa evolução moral, espiritual, todos os acertos e erros vão conosco. Ficam cravados em nosso perispírito, que é a nossa identidade moral. E tudo isso a gente vai ter que dar conta lá no plano espiritual. Não é que vai ter alguém para nos julgar, não. O julgamento nosso está na nossa consciência. Mas a gente vai ter argumentos para poder compreender a si mesmo de forma mais clara, para poder numa próxima existência a gente poder dar mais um passo, a gente poder fazer essa análise, saber em que errou, se eu realmente fui muito avarento, muito egoísta, peraí, eu não posso ir com muitos recursos financeiros, porque fatalmente eu cairei de novo. É toda uma análise que é feita para que realmente possa se dar uma oportunidade melhor de acerto. Cada caso é um caso, cada provação, cada prova que cada um passa é um caso. Eu não posso comparar a minha missão, as minhas provações, minha expiação com o outro. Agora que são semelhantes, isso são, para que a gente possa se ajudar com mais força, para que a gente possa enxergar no outro um problema que você está passando. Ora, como será que ele resolveu isso? A gente vai ver muito em palestras, nos exemplos que nos são passados, da forma de resolver determinados assuntos, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, com os pais, com o colega de trabalho, com a chefia, no trânsito, que às vezes o trânsito caótico, e muitas vezes a pessoa quer passar na sua frente, às vezes passar por cima de você, e você tem que ter calma, serenidade. Num coletivo, está lá, às vezes no ônibus lotado, num metrô. Então são testes que passamos, diversos. Um teste é a sua honestidade, alguém vai andando na tua frente e deixa cair a carteira. Qual é a sua reação? Se você diz tanto que é honesto. Então essas provas, ela vêm no nosso caminho para que a gente possa dar o testemunho. E quando você age de forma correta, quem está à tua volta está te observando e também vai tomar isso como exemplo. Seja como encarnado ou desencarnado, vai ser um exemplo grandioso. E quando você retornar à pátria celeste, ao plano espiritual, você vai ter a certeza do dever cumprido, vai ter a certeza de que atingiu os objetivos. É isso que Jesus espera de nós, que a gente se esforce. Ele não quer que a gente seja um ser perfeito, não. Que a gente se esforce por ser um ser perfeito. Ou melhor, que a gente seja um ser perfeito, que a gente se esforce com certeza. Que mesmo que a gente não alcance essa perfeição nessa encarnação, o esforço que você empreende, você já está dando um passo grande para chegar nesse patamar. Que o próprio Jesus disse, vós sois deuses, tudo que faço também o fazeis e ainda mais. Ou seja, ele diz que a gente pode superar. E Jesus, apesar de ser um espírito perfeito, ele tem hierarquias no plano espiritual. Jesus é governador do nosso planeta e mais 4 planetas. São 5 ao todo. Existe o governador da galáxia, existe o governador do sistema, do nosso sistema solar, das outras galáxias, enfim. São diversas hierarquias, são organizações, federações, confederações. Então o universo é grandioso, como Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então sejamos brandos, pacíficos, busquemos olhar, fazer uma autoanálise, olhar para dentro de si, fazer essa autoanálise para que a gente possa superar tudo aquilo que entrava o nosso crescimento moral e espiritual. Que a paz e a luz do Divino Messias Jesus
nos envolva hoje, agora e para todo sempre. Muita paz.